Bom, vamos continuar a análise da Branca de Neve. Demorei uns dias, foi uma correria por aqui, mas como prometido, vamos dar continuidade, né? Mas dona de casa, vida de dona de casa é assim mesmo, gente. Eu faço conforme eu posso, eu agradeço que eu não tenho filho ainda, que vai ficar mais difícil de eu conseguir estar produzindo os conteúdos de uma forma mais adequada, né? Mais frequência. Então, a gente parou aqui nessa parte onde a gente trabalha. Será que eu consigo dar full screen? Acho que não, mas dar um zoom consigo. Ótimo. A gente falou a respeito, né, do pavão, das cores, da relação toda da maldade, né, da Rainha Má, né, o próprio nome, e ela querendo prender o coração da Branca de Neve ali, então de ter o poder dela tem relação com o coração, a pureza de coração, etc., e ela ameaça de morte o caçador. E aí, já na cena que o caçador leva a Branca de Neve para colher flores, então a colheita das flores tem todo esse simbolismo com a virtude da pureza, do apreciar o belo, do encantar da natureza, e ela logo encontra ali um passarinho chorando, triste, né? E ela para tudo que ela está fazendo para resgatar esse passarinho. Aonde estão seus pais, né? E ela vai retornar esse passarinho para os pais. Então, os valores familiares que o desenho dessa época passa são fantásticos, né? Toda essa relação depois, quando ela entra na Casa dos Anões, ela vai ter um discurso de conversa com os animais, né? Que na verdade é com ela mesma, e falando que eles são muito desmazelados, né? Despreocupados com o asseio. E aí ela fica, será que eles, onde é que está a mãe? Será que a mãe deles não se importa? Aí ela repara que, ai meu Deus do céu, talvez eles não tenham mãe, porque a mãe, ela quer ver o bem-estar de todos nos mínimos detalhes. Por isso que a mãe se importa com a organização da casa, com a limpeza da casa, com o cheiro, com a limpeza e tudo. E é claro que ela não pode deixar isso acima da harmonia familiar dentro das relações, né? Então é o que eu sempre falo, vai deixar de ficar, vai acabar ficando estressada, mal-humorada só para conseguir lavar uma louça? Não, vai se cuidar, vai ficar bem. É, mas é natural da mulher querer esse asseio e esse bem-estar, né? Gostar das coisas limpas e organizadas. É uma coisa da natureza feminina, tá? Eu sei que tem muita mulher aí que é meio porca, que não gosta dessas coisas, que não liga, mas é uma falta de cuidado, um desleixo ali com ela mesma e com o ambiente, com tudo. Tá totalmente desregulada da própria natureza. O homem, pela própria testosterona, ele é mais geral, ele é mais assim estabanado, ele é da natureza do homem, não tem como. Já a mulher, ela é detalhista por natureza, ela vai prestar atenção e reparar nos mínimos detalhes, por isso que ela acaba tendo mais esse asseio, mais esse cuidado, tá? Enfim, e aí a gente viu a Rainha Má dentro daquela maldade, né, de querer até ameaçar de morte o caçador se ele não matasse a Branca de Neve e colocasse o coração dela naquela caixinha, né? E já a Branca de Neve, ela se preocupa até com o mínimo do passarinho ali para resgatar, para trazer harmonia, para facilitar a vida. Nossa, é muito fantástico, né? Então consola o passarinho, ajuda o passarinho. E aí assim que ela consegue salvar o passarinho, ajudar o passarinho, ela se assusta. E ela se assusta porque o caçador já estava indo para matar ela, porque senão ele morria, né? Ele estava dentro cumprindo uma ordem. E aí ela se assusta. Lembra que eu falei do primeiro susto que ela teve? Esse é o maior susto que ela tem. É, muito grande, a gente vê que até novamente a gente tem o elemento o escuro, a sombra, né, aqui sendo projetada, e uma sombra até fantasmagórica, né? E aí tem aquela cena da floresta onde é tenebroso, né? Aquelas árvores, ela é puxada, parece que a sombra tem vida, ela vê um monte de criatura estranha, de coisas feias por causa do susto. E o que que é o susto?
ele é uma descarga de adrenalina que o corpo entende que ele está correndo perigo, então tudo se torna uma ameaça, tudo se torna uma ameaça. E ela vai ver o mundo dessa forma. Por isso que quando a gente está com susto, a criança está com susto, ela fica chorosa, ela fica dengosa, ela fica sonolenta, ela fica de diversas formas assim, mais irritadiça e incontrolável, porque ocorreu um susto. E às vezes a gente vai ter na questão do benzimento, ou um susto de fato, que às vezes a criança quase caiu, ou alguém deu um sustinho na criança, e ela às vezes se prende naquele susto, tem dificuldade de tirar, porque é uma energia espiritual que gera toda uma reação biológica também, tá? Mas tem como tirar, e aí, consequentemente, o biológico se reestabelece, tá? Isso é muito interessante a gente lembrar, tá? E também tem a questão do quebranto. O quebranto é uma baixa energia, que a criança também vai ficar chorosa, sonolenta, mas não tão irritadiça assim. Mas, de qualquer forma, são energias ruins que a gente tira com o benzimento, ou como no filme está falando, né? Com o canto, com a música. E aí ela se cansa, né? Fica exausta, o coelhinho vai até ela, e aí ela resolve como? Aqui reparem, ela está em si, recolhida. Ela não repara que o coelhinho está se aproximando. E quando o coelhinho vai se aproximar dela, ela leva um outro susto, porque ela já estava esperando o quê? Que fosse uma outra ameaça. E o coelhinho se afasta, os animais se afastam dela. Então ela perde a graça, ela perde a facilidade. E aí nisso ela cai em si, ela percebe o erro que ela cometeu e ela começa a falar: Meu Deus, estou tão envergonhada, me desculpem, não era minha intenção, eu fiquei assustada, eu me sinto tão envergonhada pela minha atitude, me sinto tão envergonhada por ter ficado assustada, ter ficado com medo. E aí ela vai perguntar: o que vocês fazem quando vocês estão assustados, quando vocês sentem medo? E aí os passarinhos começam a cantar, ela começa a cantar, e aquela coisa toda maravilhosa de, de filme, de conto de fada, né? E, e aí a gente tem esse momento que ela perde a graça, ela perde o encanto, e depois ela percebe o erro que foi, né? O desequilíbrio ali, e ela consegue voltar para esse estado de encantamento, esse estado de harmonia com a natureza, através do canto, da música. A música, ela inclusive é um elemento harmônico, né? A música, ela pode trazer determinado estado de emoção, de energia, né? Então é muito importante a gente prestar atenção na música que a gente ouve e na música que a gente coloca no ambiente, porque ela vai sim despertar um determinado estado de sensação, né? Que tipo de música você escuta quando tá triste? Que tipo de música você escuta quando tá feliz? Como é que você se sente depois de ouvir determinadas músicas, né? O jazz, por exemplo, é caótico, acho horrível o jazz. Tem uma série que eu tô assistindo que, meu Deus do céu, eu deixo no mudo porque é desconcertante, é desarmônico, não tem uma ordem ali, então é uma porcaria. Enfim, né, assim, ela vai se recuperando e a música que ela canta, gente, ela canta a seguinte música: No meu mundo feliz, todos vivem sorrindo, cantando um canto de paz que meu mundo traz. No meu mundo feliz só existe uma grande alegria. Isso também só meu mundo tem. Todos vão passando a vida sonhando, falando só de amor, na beleza que uma flor tem. Todos querem saber e perguntam a mim como eu fui achar, como eu fiz o meu mundo feliz. Então é justamente isso, é o nosso próprio mundo. Como é que está o seu próprio mundo? Ele é feliz? Ele é harmônico? Ele está recheado de coisas boas e de facilidades? Porque é o como a gente vai fazendo. É claro que alguns vão ter um nível mais fácil, outros um nível muito mais difícil de fazer isso acontecer. Mas a forma como a gente encara as coisas é fundamental. A forma como a gente olha o mundo, a forma como a gente vai estar trazendo coisas positivas para o nosso mundo também, tá, gente? Então, quando ela canta ali sobre todos querem saber e perguntam a mim como eu fui achar, como eu fiz o meu mundo feliz, porque é justamente isso. A gente mesmo pode fazer o nosso mundo feliz. Você vê, por exemplo, o Canadá tem maior índice de desenvolvimento social e de qualidade de vida, e também tem a maior número de taxa de suicídio. Já o Brasil, ou até
países mais subdesenvolvidos, mais pobres, mais difíceis, têm as menores taxas. Porque o que que acontece? A pessoa, ela não vai parar para ver problema na vida, né? Ela vai procurar, ela vai já ter muito problema e internamente ela vai escapar dessa realidade. Como é que forma essa questão interna, né? A nossa questão interna é justamente para escapar da realidade, tá? Então, quanto, por exemplo, aquela criança que já tem uma vida sofrida, ela vai querer ver mais os contos de fadas, filmes encantados, filmes mágicos. Depois, na fase adulta, quando o adulto ele continua tendo esses hábitos de conto de fadas e querer coisinhas leves e fáceis, é porque a vida dele é muito difícil, né? Perdão. A questão por exemplo, tem aquelas séries muito pesadas, né? Tipo Game of Thrones, todo mundo morre. Pô, perde audiência, porque ninguém aguenta mais gente, tanta gente morrendo assim, entendeu? A nossa vida, a nossa realidade é muito dura para querer ver uma coisa que não vai ter um final feliz. A gente quer ver um final feliz, a gente quer ver algo dando certo, algo bonito, algo agradável, né? E é muito engraçado, é muito peculiar, assim, as pessoas que são menos violentas vão acabar gostando de coisas mais fortes, né? Mas mesmo assim buscam, almejam um final feliz. E, a, a, enfim, a gente quer ver algo para fugir da nossa realidade, tá? Essa é a questão. Então, internamente, a gente pode ajustar para ver as coisas de uma forma mais harmônica e com um final feliz, entende? Para não precisar buscar só no externo, na fantasia, esse final feliz, essa harmonia, essa facilidade. É claro que no máximo até 40 dias, vai acontecer alguma coisa, tá? Porque isso vem em relação aos 40 dias no deserto, a gente está no Vale de Lágrimas, a gente está num local de provação. Então, se em 40 dias você não tem nenhuma dor de cabeça, nem um resfriado, nem uma batidinha no dedinho na quina, até conhece aquela pessoa que não acontece absolutamente nada de errado em 40 dias, desconfie, tá? Porque aí é só questão ali de pacto, de corporação, sei lá o que, tá? Todas as pessoas, é muito raro isso acontecer, mas às vezes tem. Tem que ter alguma dificuldade, algum desentendimento, alguma coisa, e a gente tem que aprender a olhar para essas dificuldades como oportunidades de melhora, de ajuste, tá? Ou de provação, de seja o que for. Mas mesmo assim, ela levanta, entendeu? Sacode a poeira, canta, percebe, lembra que o mundo dela é feliz, lembra que o mundo dela é fácil, e ela vai pensar o quê? Preciso de uma cama, preciso dormir em algum lugar. Vocês conhecem algum lugar? E os animais levam ela até a casa dos 7 anões, que ela acha que são criancinhas, né? Então ela olha lá, se depara pelo vidro, né? Então a gente vai ter o vidro como um portal, como um fluxo de energia, novamente um processo de transformação ali, é mais um elemento em relação à água, né? O espelho. E aí ela constata, né? Nossa, que escuridão! É a primeira coisa que ela fala, né? Então ela repara que não tem muita luz ali, tá tudo sujo. Então, o que que ela define? Ela ordena, ela limpa e ela traz luz para o lar, como uma mulher, ok? Porque essa é a questão da mulher, ela traz luz. E a luz, ela vem através da ordem, da clareza, da facilidade, da harmonia, do deixar o ambiente em todos os níveis com luz. A luz tem relação com tudo isso, com clareza, tá? Porque ela dá a luz, ela dá a vida, então, da mesma forma, ela transforma o lar, dando vida a esse lar, tá? A casa é uma representação do útero, né? Então, o útero, casa, ela dá a luz no útero e ela também dá a luz da casa. Então, como uma boa mulher, ela vai exercer essa feminilidade, vai transbordar essa feminilidade, trazendo harmonia para esse lar. É muito legal. E como é que ela faz isso?
cantando, com leveza, com a ajuda dos animais, os passarinhos. Tô querendo muito esses passarinhos aí me ajudando também. Tô dando banana ali para eles para ver se um dia eles resolvem me ajudar a limpar a casa, que seria uma maravilha. Falta eu cantar, né? Meu marido falou: você não canta, você não canta, eles não vão vir te ajudar também, não. Ai, ai. Aí, às vezes, a gente brinca de Branca de Neve, fica cantando, assim, zoando, né? E eu faço as poses da Branca de Neve, assim. É muito engraçado. É muito bonitinho, né? E, e aí, outro ponto que é muito engraçado é que toda vez que algum animalzinho faz alguma coisa errada, tipo, colocar poeira embaixo do tapete, ou tava lá lambendo os pratos e já guardando em vez de lavar, né? Ela fala: não, 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 isso é feio, isso é muito feio. E é isso, então ela também não só dá a luz e ordena, como ela também educa. E olha a palavra que ela usa para educar. Feiura, isso é feio, né? Então a gente não tem a questão toda da beleza, do que é justo, do que é harmônico, equilibrado. Então, esconder aquilo sem limpar de uma forma adequada, não é belo, né? Não é bom. Então a gente vai ter essa representação das palavras de uma forma muito fantástica, né? Então a beleza é a harmonia, é a ordem, tá? Então vamos para os anões, né? Os anões, gente, eles são do elemento terra, tá? Anões, no geral, são do elemento terra. Porque eles trabalham, inclusive, em minas, né, com as riquezas da terra. Inclusive, uma das cenas que eles aparecem aqui, assim, que depois daquela confusão toda com a Branca de Neve, eles se lavam, né? A gente vai ter a água aqui, desculpa. Então, eles também vão ter esse elemento do espelho mágico, né? Bem interessante, do reflexo. Então, eles são pequenos, troncudos, eles trabalham na mina, tem toda essa relação com pedras preciosas, então a gente vê o elemento terra bem frisado com os anões no geral, tá? E, e na canção que eles cantam, é muito engraçado que o objetivo deles não é ficar rico, eles cantam. Nossos objetivos não é ficar rico, é só para se distrair. Então, eles veem importância no trabalho em si. Então, assim, eles cavam, né? Eles retiram aquelas pedras e vão selecionar aquelas pedras, né? Para ver qual é a beleza. Então, eles estão em contato com a beleza também, a preciosidade ali, né? E, e percebendo como que é importante essa beleza, como é que é importante o contato com a beleza. E eles também têm outras questões do elemento terra, como a ordem do horário, o relógio, a ordem do trabalho, o horário de trabalho, o horário de começar a trabalhar, o horário de terminar de trabalhar. E a hora, gente, é questão saturnina. E Saturno é óbvio que é frio e seco. Então, ele é do elemento terra de uma forma mais predominante. E, e eles também moram escondidos, né? Saturno, Terra, Toca, a própria casinha deles ali no meio da floresta, com tudo isso. E, enfim, a gente vai ter eles se expressando de uma forma muito interessante, cada um com a sua personalidade única, cada um da sua forma, e eles aparecem em ordens diferentes. Eu não peguei a ordem ainda para relacionar, mas a gente vai ter uma relação clara com os planetas na astrologia, tá? Deixa eu só ver se a próxima imagem vai ficar todos aqui de uma forma mais fácil. Não vai, tá? Acho que vai estar aqui no final. A gente tem aqui os 7 anões aqui. Pronto. Então, a gente vai ter um mestre, tá? Ele é o único que está de óculos aqui, né? Focando bastante a visão. Então, sol, visão. Então, ele é o líder, tudo acontece ao redor dele. Então, eu associei naturalmente ao sol. O feliz, eu acho que é esse aqui, se eu não me engano. E ele é óbvio que é Júpiter, né? Porque é considerado o padrinho do céu, abundância, bom humor, alegria, ele tá sempre otimista, né? As pessoas que têm Júpiter angular no mapa, elas tendem a ser mais expressivas, mais otimistas, mais
brincalhonas. Tem até um estudo de um astrólogo do século XX que relaciona Júpiter aos atores também, por conta de ser mais desinibido, né? Então é uma questão, né? Ele é jovial também. O zangado, a gente consegue ver até a barba dele, que é mais pontuda, né? A cara dele de bravo, a, a ponta, né? Aquilo que parece que é uma lança. Então a gente vai ter relação com Marte, que é o deus da guerra e rege a ira, tá? Então ele tá sempre em discordância com o meio, tá sempre ranzinza, sempre reclamando, sempre contra. E é pequeno maléfico, né? Ele é chatinho, digamos assim. O dengoso, a gente vai ter ele com os olhos mais doces, a barba mais redondinha, ele vai ter um certo olhar de fofura, né, digamos assim. E ele é relacionado com o Vênus, né? Ele é dengoso, ele é carinhoso, ele busca aquela questão mais charmosa, né, fofinha. Aí a gente vai ter o Soneca, ele tem os olhos semicerrados, aqui não dá para ver a barba dele, mas não tem nada de que destaque, né, mais comum. É, e o planeta que rege a preguiça é a Lua, então a gente relaciona o Soneca com a Lua, tá? Depois nós vamos ter o Atim. O Atim tem um nariz um pouquinho maior, assim, parece que ele tá inchado, né? E as mazelas do corpo, as doenças, o incômodo, o nariz é o ego, tá? E o ego é algo solar, a espiritualidade também tem relação com o olfato. Então, se há uma obstrução do olfato, um problema no olfato, um problema nessa questão, consequentemente, de ego e espiritual, e também relacionado com doenças, é o oposto do Sol, que é Saturno, né? Então, enquanto o Sol tem domicílio em Leão, Saturno tem o exílio em Leão e o domicílio em Aquário, enquanto que o Sol tem exílio em Aquário, né? Assim que funciona. Então, ele é Saturno, tá? Eu achei engraçado, né? Aí tem, claro, né, a Libra, que é queda do Sol e exaltação de Saturno, Áries, que é exaltação do Sol e queda de Saturno, né? Então a gente vai ter sempre essa comparação. E para o final, a gente vai ter o Dunga, que é o único que está sem barba e não desenvolveu a fala, né? O Dunga, gente, ele é o mais novinho, né? Tem essa impressão de ser mais novinho. E é aquele que sobra, o que vai primeiro, o que vai ser testado, é o que vai dar o recado. Ele é o Mercúrio, né? O Mercúrio, ele sempre foi tratado como um jovem, um pré-adolescente, um jovem e jovial, então infantil, ele é o bobo da corte, ele tem o primeiro domicílio ali em Gêmeos, que são as duas crianças, então tem muita essa relação mercurial ali pro Dunga, tá? E ele é muito feito de bobo também, né, coitado. Inclusive, gente, a barba, ele é uma representação de força e vitalidade, virilidade masculina. É quando o homem se forma, então a proteção dele, a autoridade dele é na barba. Tem, assim, diversas culturas que falam da barba como uma autoridade do homem, tá? Ele é mais visto como homem. Se tira a barba para ficar mais harmonioso e para ele ficar submisso. Então, por isso que quartel, guerra, barba e cabelo, porque ele está cumprindo ordens ali. Ele não está sendo o herói, ele está cumprindo ordens ali. Não está como um sábio ponderado. Inclusive, a barba ela ajuda a ponderar ali a masculinidade, né? Vai dar uma segurada na testosterona para que o homem ele se expresse com menos impulsividade e mais força de ação, mais força da autoridade dele. O zangado, gente, outra coisa que eu lembrei é que ele sempre alerta os anões sobre as mulheres, né? Sobre o sortilégio, né? Ele sempre fala assim, tinha que ser mulher, não sei o que lá, vocês têm que tomar cuidado com mulher isso, mulher aquilo, né? Ele sempre fala essas coisas. E a questão do sortilégio, né? Ele falou das mulheres,
significa, gente, que é ver a sorte, tá? É ver a sorte sem acreditar no livre-arbítrio, sem acreditar em Deus, tá? Então, por isso que ele fala das mulheres e o sortilégio, ok? Que tem relação com a queda de Adão e Eva, com a interferência ali toda, o uso de coisas para se conseguir o que quer, que a Rainha Má é um belo exemplo de mulher que usa o sortilégio, né, gente? A gente vai ver aqui, ela aqui com cara de azeda, né? Bom, a Branca de Neve, ela chegou, mudou todo o ambiente, né? Ela encanta os anões, cativou os anões, trouxe mais ordem para a vida deles, inclusive nutrição, a água também no sentido de higiene, de saúde, tá? Limpeza. E o zangado foi o mais difícil de querer tomar banho, porque ele é Marte, né? E a Branca de Neve seria Vênus, então ele é totalmente contra essas questões femininas, ele é o mais masculinizado, digamos assim, né? Mais assim, mais zangado, né? E Marte, gente, ele é um dos maiores inimigos da Lua também, não só de Vênus, mas da Lua. Então, enquanto ali a gente vai ter os domicílios de Vênus, Touro, Libra e exaltação em Peixes, né? A gente vai ter o domicílio da Lua Câncer e a exaltação da Lua em Touro. E aí, todos esses signos que eu falei, menos Peixes, tem exílio Marte. O Marte está em queda, está exilado, ele está mal. E ao contrário também, nos domicílios de Marte, nas exaltações de Marte, Lua e Vênus não vão ficar muito bem, tá? E naturalmente ele não queria nem se lavar, nem receber ordem de mulher, né? Porque para Marte isso é sua fraqueza, tá? Mais difícil ainda é a questão da água, né? E o Atim, ele reclama do frio da água. Saturno não se dá muito bem com a água, não se dá muito bem com a Lua, porque enquanto Saturno tem domicílio em Capricórnio, tem o exílio no signo que é domicílio da Lua, que é Câncer, tá? Então, Saturno reclama um pouquinho ali, né? Ai, tá fria, mas acaba se lavando, né? E a gente tem que lembrar que o Saturno desse Atim, ele tá enfraquecido, tá? Por quê? Porque ele tá sob as ordens do mestre Sol. Então, por isso que o tempo todo ele está enfraquecido, ele está com problema na parte espiritual, ele está com a mazela da doença, então ele está enfraquecido, porque o mestre é o Sol. Lembra que eu falei que Sol e Saturno também não se dão bem? Eles todos se dão bem entre si, mas um vai ganhar mais força ou menos força com alguns, né? E o, o, o Sol, que é o mestre, né? Tem mais afinidade com Marte. Então, o zangado, ele acaba tendo mais poder, ele fica se achando para ir também contra o mestre. Porque, para a astrologia, o Sol, ele fica exaltado no domicílio de Saturno. Então, Marte exalta o Sol, e o Sol vai fortalecer Marte quando estiver em Áries, tá? Então, ele acaba dando forças ali para Marte, e ele acaba se dando no direito de não concordar ou não fazer as coisas que estão sendo propostas ali, tá? Mas depois ele acaba cedendo porque é melhor do que... Ele acaba cedendo não, né? Ele vai sendo forçado por todos ali. Ai, ai. Achei bem interessante. Só para complementar aqui, gente, a rainha, né? Ela acaba recebendo o coração de um bicho. Ela pergunta para o espelho novamente. E o espelho diz que a Branca de Neve estava viva e que era um coração de bicho. E o bicho não tem poder como o homem, né? Então ela tá sem poder. E aí ela vai para magia, né? Olha que legal, tem um livro de astrologia aqui.
astrologia, arte das trevas, alquimia, bruxaria, magia negra, feitiçaria, não lembro agora se é desguise e sorcery eu acho que é feitiçaria, poisons, feitiços, desguise, esqueci o que é. E astrologia. Ai, ai. Bom, eu vou continuar falando sobre o feitiço da rainha no próximo. Esse ficou sobre os anões. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aqui, tá, gente?